Bom, pessoal, Jacó, lembrou da história? Já ouviu a história? Aquela musiquinha, Jacó segurou anjos, né? Não é isso? Já ouviu essa musiquinha? Nunca ouviu esse corinho? Não? Então, muito bem. Pois é, na Assembleia não canta esses corinhos, não? Tia Tereza conhece. Pessoal, quando a gente estava, só a Larissa que não estava aqui no dia 31, e eu falei uma frase, eu vou repetir para a Larissa ouvir, eu não sei como a galera entendeu e interpretou o que eu disse, mas eu vou repetir. Eu comentei que na virada de 2023 para 2024, nós rompemos o ano lá na Quadrangular, que eles fizeram um culto lá no Teatro Tobias Barreto, o nome? Aquele teatro grandão. Fizeram um culto lá, a gente... nós fomos, rompemos o ano lá. E eu lembro até hoje que o pastor disse assim, se você acreditar e você crer, você terá o melhor ano da sua vida. Eu tomei posse disso. Eu acreditei com todas as minhas forças. E falei, eu vou ter o melhor ano da minha vida. Não sei como é que vai ser, mas eu tomo posse. E vou trabalhar em Deus para isso acontecer. E nos últimos dias de 2024, eu comentei isso no culto, vocês estavam, a gente fez a nossa retrospectiva. Caramba, tudo que a gente viveu de janeiro até dezembro de 2024. E a gente relembrando, que é bom, é legal a gente relembrar, que tantas vezes a gente esquece as coisas que acontecem, então eu gosto de anotar. Então, olha, a gente passou por isso, a gente fez isso, a gente foi para o Rio, voltou, a gente conquistou isso, a gente fez isso, começamos os cultos, né, em fevereiro, março. Então, tantas coisas aconteceram, eu cheguei à seguinte conclusão. Foi se não o melhor ano da minha vida. A gente também. E a gente orou, eu comecei a agradecer a Deus ali. E na virada do ano, no dia 31 aqui, eu disse, vocês vão lembrar, eu falei, eu acredito que 2025 vai ser melhor do que 2024. Para mim. Para minha vida, para minha família, para esse ministério, será melhor do que 2024. E aí, talvez alguns que ouviram essa afirmação, é claro, cada um vai, né, ouvir e levar a cabeça para um lado. Alguns vão pensar, não, eu creio no que o Eric falou. Se o Eric falou, eu tomo posse também, tomo posse disso aí e vou nessa fé, e 2025 também vai ser um ano de milagre, de bênção, e eu tô nessa, vou nessa contigo, Eric, vamos embora. Mas outros, talvez falaram, para você é fácil, Eric. É fácil, você tem isso, você é aquilo, você é o pastor, né? Então, para você é fácil, mas para mim é tudo mais difícil, Eric. Para mim é isso, eu sou mãe solteira, eu tenho problema aqui, eu tenho problema acolá, mas para você é fácil, para mim não. E olha, tá difícil o governo, a política tá braba, a gente vai no mercado, tá tudo caro, e olha, o pessoal tá falando que 2025 vai ser desafiador, hein? Eu acho que não tô dizendo, 2025 vai ser difícil. Então, cada pessoa vai ouvir isso que eu acabei de falar e vai, né? E receber de uma forma diferente. Mas isso não mudou o que eu disse. Eu afirmo novamente, 2025, para mim, para minha família, vai ser melhor do que 2024. Eric, o que vai acontecer? Eu não faço ideia. Eric, mas não sei. Mas eu decidi. Eric, então peraí, então você quer dizer que é uma mágica? Você falou e aquilo vai acontecer porque você falou? Não. Embora que a Bíblia é muito clara, Diego, e diz que a nossa palavra tem poder. Qualquer dia desse a gente traz essa mensagem aqui para a gente entender isso. Mas sim, há poder nas suas palavras. A Bíblia vai dizer que a nossa língua é uma espada. Que tem poder até de matar uma pessoa. Nossa palavra. Mas quando eu falo que 2025 vai ser diferente, vai ser poderoso, eu não estou falando que é só você falar, então quer dizer que é igual Mega Sena. Eu vou lá jogar na Mega Sena, não façam isso, por favor, tá? Mas eu vou falar que vou ganhar e só porque eu falei aquilo vai acontecer? Não, não é assim. Vamos entender uma coisa, gente. É preciso que vocês entendam algo. Se você quer que o seu 2025 seja diferente do que foi 2024, porque veja se faz sentido para vocês. 2024. O mesmo do 2024 que foi pra gente, foi para vocês. Em que sentido? O mesmo sol que brilhou na nossa cabeça, brilhou no de vocês. Sim ou não? A mesma chuva que bateu aqui, bateu lá na Piabeta. O mesmo leite a R$7 que eu comprei no G Barbosa, a Larissa foi lá, comprou no mesmo G Barbosa, o mesmo leite, o mesmo R$7. Sim ou não? Né? Café. Né?
Então, o ano em si, os dias da semana, os meses, foi igual para todo. Mas por que uns tiveram um ano espetacular e outros falaram, Eric, foi o pior ano da minha vida, eu queria arriscar esse ano da minha vida, porque, meu Deus do céu, tanto problema, tanta coisa ruim aconteceu, por quê? E a resposta está no seguinte, você quer ter um 2025 diferente? Faça em 2025 algo diferente. Sabe o nosso problema, Edvânia? É que a gente quer ter um 2025 diferente. A gente quer ter um 2025 diferente. Mas a gente quer fazer as mesmas coisas em 2025 que a gente fez em 2024. Aquilo que a gente faz, a gente continua fazendo. As más companhias que a gente vai continuar a ter. Os hábitos que eu tinha que largar, eu continuo. Ou seja, tudo que eu fiz em 2024, se eu fizer em 2025, o que vai acontecer com 2025? Ou até pior. Ou seja, o que vai mudar não é o ano, mas sim nós. Somos nós que criamos essas nossas oportunidades. 2025 só mudará, Larissa, se você mudar. Eu já pensei lá, agora 2025 você é meu, viu? Você vai vir em 2025, nem que eu pego você assim pelo pescoço, mas essa é meu. Mas é isso. É exatamente isso, é a pegada. E a gente falar, Senhor, foi isso que eu fiz. Eu falei, 2024 vai ser incrível. E eu estou disposto. Eric, mas então foi assim, você falou e tudo aconteceu? Não. Teve muito o quê? Não foi pouco, não. Mas nós fomos superando os desafios. Por quê? Porque eu sou bonzinho, porque eu sou gente boa, porque eu sou legal? Não. Porque o Deus que está comigo me ajudou a superar todos eles e nos trouxe até aqui. O mesmo Deus que te abençoou lá atrás vai te abençoar agora em 2025. Você acredita nisso? Eric, então, ok, Eric, eu quero que 2025... Eu não estou dizendo que 2025 vai ser fácil. Não. Realmente, teremos muitos... Mas a diferença daquele que crer na palavra de Deus é que ele vai ter os mesmos desafios. Veja, quando todo mundo passou pela mesma pandemia, sim ou não? Quantos sucumbiram? Quantas empresas fecharam? Quantos casamentos acabaram? Vocês já ouviram isso, né? Sim ou não? Agora, quantas empresas nasceram na pandemia? A minha foi uma. Eu prosperei em meio à pandemia. Ela pegou Covid, quase empacotou, né? Ficou ruim, mas Deus veio com a sua mão, nos protegeu, nos guiou, nos curou. E nós prosperamos enquanto estava todo mundo em colapso. Isso quer dizer que eu sou melhor que todo mundo? Não. Quer dizer que o Deus que nós servimos tem poder para, mesmo quando todo mundo está em declínio, ele fala, não, você não vai não. Não, mas 2005 todo mundo disse que vai lascar todo mundo. Se você está em Deus, meu amigo, você não vai. Você está entendendo? Então, Eric, ok, eu entendi. Essa história que a Larissa acabou de ler, a história de Jacó. Eu vou resumir para vocês, porque a gente precisa aprender algumas coisas. O título da mensagem vocês viram lá, né? Foi 3 passos que eu botei? Nem lembro. 3, não lembro agora a palavra que eu usei lá na imagem. Mas 3 formas ou 3 passos para que a gente tenha a nossa vida transformada. Porque veja, Diego, a gente tem um 2025 de fato incrível. Caraca, o Eric teve um 2024 bom. Ele falou que 2025 vai ser sinistro. Pô, querem pegar essa onda também, né? Mas, de novo, para que 2020 haja essa transformação no ano, quem tem que se transformar primeiro? Nós. Ou seja, nós precisamos nos transformar em Deus. Sim ou não? Oi? Atitudes. Boa, bem lembrado. Então, deixa eu resumir a história de Jacó. Quem era Jacó? Jacó, Diego, era neto do grande Abraão. Abraão, você já ouviu falar? O grande pai da fé. E era filho de Isaac. Jacó era o que chamamos de patriarca. Então, Abraão, teve Isaac e Jacó. Depois José, depois as 12 tribos e tudo mais. Então, Jacó, imagina você ser neto de Abraão, cara. Tem noção? Não é pouca coisa, não. Só que tem um detalhe, Odivânia.
Jacó, embora fosse neto de Abraão, filho de Isaac, embora tivesse debaixo das bênçãos de Deus, que Deus derramou sobre o seu pai, sobre o seu avô, ele não era convertido. Sabia disso? Jacó não era convertido. Ele não era crente, como a gente diz hoje. Que isso, Érico? Mas o Jacó, o grande Jacó... Não era convertido. Quer ver uma prova disso? Só um versículo, só. Aqui, ó, no verso 32, não precisa ler, mas capítulo 32, um pouquinho antes disso que a gente acabou de ler. No verso 9, Jacó vai orar. Depois eu vou dar o contexto da história para vocês, tá? Mas olha só que a oração de Jacó. Ouça, Larissa, ó. E orou Jacó: Deus do meu pai, Abraão, e Deus do meu pai, Isaque, o Senhor, não sei o que, e começou a oração dele. Ele não disse o meu Senhor. E às vezes a gente tem a falsa ideia, Daniel, ou Diego, que filho de crente é. Não. Ah, não, Érico, eu estou tranquilo porque meu marido ora, meu marido é crente, então eu estou de boa. Não, mas a minha mãe ora por mim todo dia, então eu estou... Não. Jacó, mesmo sendo neto de Abraão, filho de Isaac, não era convertido. Ele não servia com integridade ao mesmo Deus que os seus pais serviram. Ele não tinha isso. Só para você ter uma ideia, quando Jacó ele tinha um irmão gêmeo, quem lembra disso? Quem já ouviu falar? Chamado Esaú. Quando os dois nasceram, nasceu primeiro Esaú, e Jacó veio atrás segurando o calcanhar dele. Olha a cena. Imagina, a mãe lá tá parindo. Nasce o filho primeiro. Ele olhou, peludinho, Esaú. Ele é o primogênito, nasceu primeiro e tal. E aí logo, o que é isso aqui agarrado? O irmão se agarrado no pé assim, ó, não, eu quero ir também. E ele, puxando o calcanhar, deram o nome dele de Jacó, que em hebraico ali significa literalmente calcanhar. E olha só, e depois a gente vai falar de nome, mas Jacó cresceu com seu irmão. Resumindo a história. Vocês sabem que naquela época o filho primogênito, ou seja, o filho que nasceu primeiro, o filho mais velho, tinha muitos privilégios, tinha muita regalia, né? Tinha a bênção do seu pai. Né? Quando seu pai morresse, é ele que assumiria a sua família, como homem, aquela coisa toda. Então tinha muito essa coisa naquela época. E Esaú era o primogênito. Mas Jacó tinha muito o quê? Inveja do seu irmão. Ele queria ser o primogênito. Ele queria a bênção da primogenitura. E o que ele fez? Eu vou resumir aqui pra gente não ganhar tempo, mas está tudo ali. Você já ouviu essa história? O que ele fez? Ele fez um conchavo com a sua própria mãe para poder enganar o seu pai. Seu pai já bem velhinho. Ele falou, vem cá que eu vou abençoar o meu filho primogênito. Vou liberar a bênção sobre ele. Né? Então, você tem a importância dos pais abençoar os filhos. Isso é muito importante. E aí ele fez o conchavo com a mãe. Primeiro ele enganou seu próprio irmão. Ele foi lá com o irmão, você me vende tua primogenitura aí? Que isso, rapaz? Você é doido? Tá com fome, né? Tô. Toma aqui um prato de lentilha. Ô, rapaz, eu tô com fome. Não. Dá tua primogenitura, quero a tua bênção de mais velho. O irmão morrendo de fome, nem pensou direito. Não, me dá isso aí, vai, pode ficar. Ele levou a sério, fez o conchavo com a mãe, resumindo bem a história, e aí foi lá, botou lá porque o irmão era bem peludo, então ele botou ali uma coisa peluda pro pai pegar na mão. É igual aquela historinha da Chapeuzinho Vermelho, não tem? Você tá peludo, mas esse cheiro não é do Esaú. Não, sou eu, papai. Esse dedo não é igualzinho Chapeuzinho Vermelho. Resumo da ópera. Isaac abençoou Jacó como a bênção da primogenitura. E Esaú, quando descobriu, ficou o quê? Pistola. Ficou bem chateado. E Jacó teve que fugir, porque Esaú queria matar. Então ele fugiu, foi para uma outra terra, pegou tudo que tinha, foi embora. E ele foi para uma terra, e lá nessa terra ele prosperou, conheceu lá uma moça muito bonita, queria casar com a moça, né? Ele enganou seu pai, enganou seu irmão, e lá do outro lado ele foi enganado, porque a menina que ele queria casar, o sogro enganou ele. Estou resumindo aqui, gente, para a gente ganhar o tempo, tá? Depois vocês dão uma olhada na história, mas o sogro enganou. Ele falou, você quer casar com a minha filha? Beleza, trabalha por 7 anos para mim, que eu vou te dar a mão da minha filha em casamento.
Ô, glória, ele trabalhou por 7 anos. Quando chegou no casamento, o pai deu à irmã, que ele não queria. Aí foi lá no dia e falou, ué, não, já era, agora vai ficar com essa daí. Poxa, mas eu queria outra. Não, então trabalhe mais 7 anos. Então ele trabalhou mais 7 anos para poder casar. Então, esse é o pano de fundo dessa história. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, já deu para ver que Jacó não era fácil. Já deu para ver que era meio 7-1. Até pelo próprio nome, a gente vai falar de nome já já. Então, Jacó não era convertido. Jacó não serviu o mesmo Deus que os seus pais. E olha o que aconteceu aqui. Em certo momento da vida, ele pega suas 2 mulheres, porque ele tinha 2 já, né? Tinha Lia, que era a primeira que ele casou, que ele não queria, mas casou, tem que cumprir. E a Rebeca, que é... Rebeca, que foi a de fato que ele se apaixonou e casou. E tinha mais 2 servas lá que tinha também, que tinham filho com ele e tal, mas... Beleza. Então ele pegou todos os seus bens, que ele prosperou lá. Por que ele prosperou? Porque ele tinha a bênção. Então ele prosperou lá. Ele prosperou. Olha a importância da bênção dos pais na vida dos filhos. Mesmo ele nem merecendo, digamos assim, né? Ele prosperou. Esse é o nosso retrato. Mesmo a gente sem merecer, Larissa, Deus nos a... Sim ou não, Diego? Não é assim? Não adianta tacar pedra em Jacó, não, que a gente é assim mesmo também, né? Então Jacó fala, gente, eu quero resolver esse problema com Esaú. Vamos voltar. Quero voltar para minha terra natal. Quero ver meu irmão, meu pai. Mas eu tenho medo, que ele ainda deve me odiar. Se eu chegar lá, ele vai querer me matar, né? Mas vamos lá. Então pegou suas mulheres, pegou seus bois, sua jumenta, tudo, e vamos fazer a caravana. Vamos chegar. Chegando perto, ele com medo. Veja, Jacó estava no momento mais difícil da sua vida. Para pensar, Diego. Ele estava encontrando seu irmão. Se o seu irmão quisesse, era o momento oportuno para ele se vingar. Você acha que naquela época tinha a Polícia Federal, tinha a habeas, não tinha nada disso. Se o irmão, você voltou, tô esses anos todos te esperando, vem cá, senta aqui que eu vou arrancar sua cabeça. Poderia. E aí quando eles foi chegando perto, ele mandou avisar pro irmão que estava vindo. Olha, manda avisar pro meu irmão que eu tô chegando, pô, tô de boa, tô relax, eu quero paz. E aí o mensageiro voltou, teu irmão já sabe que você voltou. É mesmo? E aí? Ele tá vindo ao seu encontro. Opa! E tá trazendo 400 homens com ele. Jacó ficou como? Lascou tudo. Eu não tenho exército. Eu só tô com a minha família, meus filhos, minhas mulheres, meu rebanho. Ele vai acabar com tudo. E agora? Então, Jacó está no momento mais difícil da sua vida. E mais decisivo. Ele precisava tomar uma decisão. E agora? Então ele começou a separar a família. Ó, gente, vocês vão para cá, vocês vão para lá, vamos separar tudo. Por quê? Porque se ele pegar um grupo, o outro dá um jeito de fugir e sobreviver. E se Esaú pegar todo mundo junto, extermínio. Né? Então vamos separar e tudo mais. Pois bem, nesse meio tempo, ele atravessa um rio chamado Jaboque, que você lê. Uma parte da sua família, pega suas mulheres, filhos, atravessa o rio. Vamos, gente, vamos, se esconde. Quando ele chegou lá do outro lado, agora eu vou voltar, eu vou ficar aqui sozinho. Aí as crianças, peraí, pai, você não veio com a gente? Não, eu tenho um problema para resolver. Eu vou ter que ficar sozinho. As crianças foram, está aqui escrito, a Larissa leu, vamos ler de novo. Olha só. Tomou e fê-los passar a ribeiro, fez passar tudo o que pertencia, ficando ele só. Eric, o que isso quer dizer? Primeira atitude, gente. Mas antes de falar disso aqui, eu preciso voltar nesse texto que a gente acabou de ler. Né? Quando ele manda os mensageiros, o mensageiro disse, olha, ele está vindo 400 homens e tudo mais, ele vai orar a Deus. Foi aquilo que eu comentei, né? E olha só a oração que ele faz. Jacó orou assim, Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, e a tua terra e a tua parentela, que te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para comigo, para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e agora estou em bandos. Livra-me das mãos do meu irmão e tudo mais. Ele foi orando ali, pedindo proteção. Então, mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Primeira coisa que Jacó falou, eu não sou digno.
Ou seja, ele reconheceu que nada era, que nada tinha. Que tudo o que ele tinha, o que ele tinha chegado, era porque Deus o abençoou. Ou seja, ele reconheceu, é como se ele estivesse reconhecendo o seu próprio erro. É tipo assim, Deus, eu trapacei, eu menti, eu me enganei, eu prosperei, é verdade. Sabe quando, por exemplo, você vê alguém prosperando, roubando os outros? Não tem muito isso? Estelionatário da vida? O cara tá lá com carrão, casa na praia, aquilo tudo, mas você sabe que é ilícito. Tem mais ou menos isso. Jacó prosperou? Prosperou. Mas ele pegou a bênção, né? Então ele reconheceu ali, eu não mereço tudo isso, Senhor. Porque eu errei, porque eu peguei, eu sou pecador. Então, primeira atitude para uma transformação é o arrependimento. Hoje mesmo mandei um áudio com meus amigos, meus alunos, e a gente estava conversando algumas coisas, e eu comecei a pensar, hoje a gente está aqui, a gente trabalha tudo, mas eu comecei a ficar lembrando quando a gente chegou aqui. Porque eu fui comprar as coisas aqui no carro, fiquei lembrando, caramba, a gente chegou aqui sem nada, cara. Eu comecei a lembrar dos meus cursos que eu comecei a comprar, e eu gravando meus cursos, e eu queria tanto comprar um teclado. Só que não tinha dinheiro. A gente tentando juntar dinheiro para comprar o teclado, nunca que chegava no valor. Aí eu tive que gravar meus cursos, comprei um violão, gravei meus cursos no violão, depois com muita luz a gente foi trabalhando, depois de muito tempo consegui comprar o teclado, e eu fui lembrando disso tudo, eu fiquei orando ontem à noite e falei, Senhor, muito obrigado, porque sem ti eu não sou nada. Se não fosse a graça de Jesus na nossa vida, na nossa família, a gente não estava aqui hoje. Eu até comentei com os amigos, os alunos, eu falei assim, gente, entendam isso. Nós somos como se fosse uma lâmpada. Tá vendo a lâmpada? Tá acesa, certo? Tá iluminando todo o ambiente, não é isso? Mas a lâmpada, ela pode se auto-apagar ou se auto-acender? Não. Para que ela possa apagar, alguém tem que vir aqui e fazer o quê? Desligar o interruptor, certo? Sim ou não? Nós somos essa lâmpada. E somente Deus tem acesso ao interruptor. Se Deus quiser desligar o interruptor da minha vida, já era. Eu falei, Senhor, as minhas empresas, os meus negócios, está tudo nas tuas mãos. Eu estou sendo próspero, eu estou abençoando a Larissa. Mas não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou especial, porque eu sou inteligente. É Deus. Estava conversando com os meninos, eu falei, cara, eu quero que fique bem claro. Não é minha competência. Não, o Eric é inteligente. Não sou. Não, o Eric é... Não sou. É a graça de Deus resolveu me abençoar. Falou assim, vou abençoar esse magrelo ali, peraí. E se ele quiser ir lá e botar o dedo no interruptor e acabar com a bênção, vai acabar. E o que eu tenho que fazer? Nada. Só dar glória a Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Se Deus quiser travar a tua empresa, Divânia, não tem nada que você possa fazer que possa mudar. Se ele desligar o interruptor e falar, a Divânia não vai vender nada agora. Você vai falar, gente, por que o iFood não está tocando mais? Ô Larissa, tá afim de comprar um escondidinho, não? Ih, pô, tô com dor de barriga. Rapaz, ninguém tá comprando, o que tá acontecendo? Na mão de Deus. As nossas vidas estão na mão de Deus. E Jacó reconheceu isso. Ele falou, Senhor, tudo que eu tenho vem de ti. Eu não sou digno de nada disso. Por que isso é importante, Eric? Porque sim, infelizmente, muitos de nós, às vezes, a gente acaba sendo soberbo. Achando que o que a gente tem, que a gente conquistou, é graças ao nosso braço. Ontem mesmo eu estava orando e pedindo perdão, Senhor, me ajuda. Não me deixa achar que o meu trabalho, o que a gente tem conquistado, tanto profissionalmente, quanto ministerialmente, ou qualquer área da vida, seja porque eu sou bom, eu sou alguma coisa. Por favor, não me deixa a soberba crescer no meu coração, porque isso é muito comum. Imagina, o Diego abre uma empresa, estofado, larga tudo, puf, de um quarteirão a outro. Caraca, vem cliente do Brasil todo para fazer o trabalho com ele, tem muito funcionário, cara arrebentando. E aí a Divânia fala, rapaz, o Diego é bom, hein? O cara é competente. O Diego fala, não sou eu. É Deus que resolveu me abençoar. Entende? Porque tem gente que bate no peito. Fala, sou bom. Se eu tô aqui, ó, ai de mim se não fosse eu.
Ai de mim se não fosse o meu trabalho, se eu tava, ó. Sim ou não, gente? Já viram pessoa assim? Tem pessoa? Não tem assim. Então, primeira coisa, primeira atitude para que você tenha um 2025 diferente de todos os anos da sua vida. Reconheça que tudo que você tem não é seu. Deus está apenas te emprestando. Só isso. Seu filho não é seu. Seu marido não é seu. Sua casa não é seu. É tudo te emprestando. E Senhor, obrigado por isso. Amém, gente? Essa é a primeira atitude. Quem está entendendo aí? Está entendendo? Segunda atitude. Agora sim, eu venho para a famosa batalha, Larissa. Era o que aconteceu. Quando ele orou, Deus respondeu, falou, eu estou contigo. Eu sei que você não merece, eu sei que você é trambiqueiro, mas fica tranquilo, que eu estou contigo. Cara, o que isso é incrível? Que mesmo Jacó, sendo quem ele era, Deus não deixou de abençoar. Deus abençoou o Diego, mesmo o Diego não ser o Diego. Deus abençoou o Eric, mesmo o Eric sendo o Eric que ele é. Um Zé Ruela, pecador, manezão. Deus ama você, independente do que você faz ou deixa de fazer. Amém? Certo. Eric, o que aconteceu ali quando Jacó atravessa sua família no rio? Ele fica sozinho. Segunda atitude, importantíssima, que pode mudar e vai mudar a vida de vocês, porque mudou a minha. É estar a sós com Deus. E eu falo isso aqui, um culto sim, um culto não. Sobre o quê? Devocional. Sim ou não, gente? Praticamente todos os cultos eu falo sobre isso. E lá vou eu de novo. Porque isso mudou minha vida, gente. Isso mudou minha vida. E você está a sós com Deus. Não estou falando daquela oração que você faz quando você acorda. Senhor, obrigado pelo dia. Não. Não estou falando daquela oração que você faz antes de comer. Senhor, abençoe esse prato, amém. Que está morrendo de fome, não vai fazer uma oração grande, né? Eu sou assim, quando eu vou orar para comer, eu vou ficar, Senhor, abençoa o gato, o cachorro. Não, eu estou com fome, eu quero orar. Não é aquela oração que você faz antes de dormir. Não. É aquele momento em que você desliga o celular, desliga a TV, desliga tudo, se tranca no quarto. Senhor, agora é tu e eu. Vamos embora. É isso que Jacó fez. Mesmo Deus respondendo Jacó, eu estou contigo, pode ir lá. Ele atravessou a família e falou, não, eu tenho um problema para resolver. Eu tenho um acerto de contas com Deus. Eu não posso sair daqui desse jeito. Podem ir. Ele foi sozinho. E a Bíblia vai dizer que apareceu um homem. E esse homem lutou com Jacó a noite toda. E aí, há duas interpretações para quem é esse homem. Quem é esse homem? A primeira interpretação é um anjo, né? Jacó segurou o anjo, né? Mas há uma outra interpretação. Eric, qual é a certa? Não sabemos. Aí, eu estou te dando duas possibilidades de você, a partir da Bíblia, você avalia. A segunda possibilidade, que eu acho mais pertinente, particularmente, é que era o próprio Deus. Um fenômeno chamado teofonia. É quando o próprio Deus se manifesta na presença de um homem, como foi com Jesus. Ele encarna na pessoa de um homem. Tanto é que lá na frente, quando o homem está conversando com Jacó, ele diz o quê? Ah, não te chama Jacó, não te chama Israel, porque lutaste com Deus. Não era com o homem? Agora ele lutaste com Deus. E quando ele deu o nome àquele lugar, chamou de Peniel, ele falou, por quê? Perguntou meu nome. Porque vi Deus face a face. Mas não era um homem? Entendem? Enfim, mas Eric, por que briga é essa? Você estava brigando de soco? Como é que é essa briga? Jacó não estava muito afim de conversar com o homem, com Deus? Estava brigando. Que briga é essa? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Não sei vocês, mas toda vez que eu ouvi essa história, eu imaginava Jacó brigando com o anjo, com Deus. Jacó brigando. Jacó segurou. Então Jacó no protagonismo. Mas olha só que interessante que eu li e eu fiquei pensando. Olha isso. Ficando ali só. E lutava com ele um homem. Veja, o texto diz, e lutava com ele o homem. O texto não diz, e ele lutava com o homem. A Bíblia diz, o homem lutava com ele. Eric, qual a diferença disso?
negocinho de português, de tradução. Para pensar. Uma coisa se eu falar assim para você, gente, eu briguei com o Diego. O que vocês vão pensar? O que você fez? Coitado do Diego. O Diego não fez nada, você brigou com o menino. Não é isso? Agora, se eu chegar para vocês e falar, gente, o Diego brigou comigo. Muda ou não muda a história? Você vai falar para você, por que ele brigou com você? Poxa, você é tão bonzinho, mostra, ele é malvado, sim ou não? Então o texto deixa bem claro que Deus estava lutando com Jacó. Mas, Eric, por que isso? E foi a noite toda essa luta? Simples. Porque Jacó estava resistindo à mudança que Deus queria. Tanto é que Deus falou, olha, amanheceu, eu preciso ir embora. Não, você não vai embora. Sabe o que eu entendo? Preste atenção. A gente vem para o culto, a gente vai na igreja, a gente recebe profeta, a gente recebe gente que diz que a gente precisa mudar, que a gente precisa abandonar vícios, práticas, que a gente precisa melhorar como pai, como mãe, como filho. Sim ou não, gente? Deus fala com a gente de várias formas. Às vezes a gente liga a TV e Deus... Eita, Deus falou comigo aqui. Sim ou não, gente? Já aconteceu com vocês? Alguém está conversando e alguém falou com você e falou, caramba, isso aí foi Deus para mim. Então Deus fica insistindo com a gente, para que a gente mude de vida. Sim ou não? Só que às vezes o que a gente fala, Larissa? Deixa para segunda-feira. Virada de ano, não, 2025. Vamos ver se eu firmo, né? As promessas de 2025. Não, 2025 eu vou para academia. 2025 eu faço dieta. 2025, né? Isso é tudo para o ano passado, para o ano que vem. Jacó resistia isso. Por isso que Deus brigava com ele. Então eu imagino, Deus, Jacó, você precisa mudar. Eu não sei como é que foi a conversa, não sei como é que foi essa briga. Mas o fato é, Jacó resistiu isso. A noite toda. Não foi 2 ou 3 horas, foi a noite inteira. E assim como Jacó, eu tive meus momentos assim. Por que eu tenho tanta afirmação dessa meu ponto de interpretação? Porque eu já tive um momento da minha vida em que eu era Jacó. Em que eu era crente, eu ia para a igreja, a gente fazia tudo. Mas eu não tinha uma vida íntegra, uma vida ali no altar, sabe? Sabe quando você vai só para a igreja? Você vai para a igreja. Você até canta, você toca, você faz as coisas. Mas você não vive o evangelho, você não tem aquela comunhão com Deus, você só vai. Né? Você até tenta viver uma vida mais ou menos, mas você não tem aquela vida ali no altar. E eu era assim, sempre fui um músico, sempre toquei na igreja e tal. Eu não tinha aquela vida no altar, eu era ok, um crente qualquer um. E Deus sempre me incomodava. Você tem que me buscar mais, rapaz. Você tem que... E a gente faz o quê? Resiste. Peraí, Deus. Deixa mais um pouquinho. E aí, eu comecei a criar um hábito do devocional, como Jacó. No Rio, eu gostava de ir para o monte, já comentei aqui, né? Lá, a gente morava num lugar que é perto de um monte. Então, toda semana, eu pegava o carro, levava até o pé do monte, largava ele lá, subia e passava horas ali com Deus. Adorando, botava a música no celular, ficava cantando, orando, ficava ali de joelho, né? Era de noite, fresquinho assim, sabe? Então, via ali a cidade, era muito legal. E eu ficava ali nos meus momentos. Mas, ainda assim, resistia, Diego. Eu não conseguia ter uma vida que eu gostaria de ter. Porque às vezes você concorda comigo, às vezes a gente está na igreja, a gente está tentando, mas a gente não consegue viver a vida que a gente gostaria. A gente fala, poxa, eu gostaria tanto de ser igual o Eric, ser igual a Silvano, ser igual a Larissa, eu queria ser assim. Eu queria orar mais. Eu queria poder ler a Bíblia mais. Sim ou não, gente? Vocês não são assim também? Poxa, eu queria ter mais presença, eu queria poder falar assim, pô, Deus falou comigo, sabe? Eu queria ter mais essa intimidade, mas eu não consigo. Por quê? Porque Deus chama e a gente se faz de doido, né? Deus fala aqui e a gente... Por quê? Porque a gente sabe que precisa mudar, mas a gente não... Sim ou não, Nedvânia? E aí, olha só o que aconteceu nessa briga. Amanheceu o dia. A briga foi tão intensa, Larissa, que o anjo deslocou o osso aqui do fêmur. Pá! Na briga. E ficou mancando.
Tem noção do que é isso? O que é isso, Ari? Então o próprio Deus feriu Jacó? Sim. Por quê? Por que às vezes, Larissa, Deus permite que certas coisas acontecem? Já parou para pensar? Por que às vezes a gente está vivendo uma vida direitinha e algo, puf, acontece, do nada. Você fala, e aí você olha para Deus, onde o Senhor estava? Que não viu minha família acabar? Onde o Senhor estava que não viu essa doença aparecer? Sabe, Edivane, às vezes, Deus, ele... Quer falar alguma coisa? Lorenzo? Não, pode deixar. Às vezes, Deus permite algumas coisas acontecerem para a gente acordar. Às vezes, Deus deixa acontecer algo, às vezes, de ruim, algo que dói, para a gente poder... Olha o que aconteceu com Jacó. Quando isso aconteceu, o anjo, o próprio Deus, falou, eu deixo eu ir embora. Já amanheceu. Passou, o sol já está ali, eu vou embora. E Jacó falou assim, não vai. Você não vai enquanto não me abençoar. Quando foi tocado, Jacó cedeu. Por que eles ficaram a noite toda? Por que Jacó não foi embora? Por que ele falou assim, não, pode ir, João, estou cansado, já estou machucado, vá. Jacó poderia ter ido, inclusive, atravessado o rio e ir embora com a família, sim ou não? Mas ele falou, tá bom, Senhor, vai, tá doendo, mas não vai embora sem antes de me abençoar. Eu quero a tua bênção. Muda a minha vida. Eu desisto. Segundo passo que Jacó deu, desistir. Às vezes Deus não muda a gente, Larissa, porque a gente não quer desistir das nossas vontades, dos nossos desejos, daquela cervejinha do final de semana, daquele... Ninguém fuma aqui, né? Então não vou nem usar os... Sei lá, daquele vício que a gente gosta. A gente não quer largar, a gente não quer. A gente não quer ler a Bíblia. A gente não quer gastar tempo de joelho orando. A gente não quer. E às vezes Deus, faz doer. A gente... Foi assim comigo, com a gente. Teve um momento que Deus falou assim, Eric, você não vai se endireitar não, meu filho? Ah, Senhor, peraí, eu tô aqui tocando, tô na boa. Então tá bom. Segura aí que lá vem então. E aí, meu amigo, o chão começou a sair. Eu comecei a perder tudo. Perdi emprego, fali negócio. Começou, minha vida financeira foi pro ralo. Isso, o problema financeiro, você sabe, abala até o casamento, abala a família, abala a igreja. A gente já começou a ficar desacreditado, os irmãos começavam a olhar pra gente. Enfim, eu vivi o caos. Eu fui pro fundo do poço, de não ter dinheiro para pagar o aluguel e os irmãos ficar fazendo vaquinha para pagar. Você sabe quão humilhante é isso? Você não tem dinheiro para comprar um Danoninho para seu filho ali? E eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Me ajuda. E eu lembrei, esses dias, a gente estava em casa, e do nada a gente estava dando uma pregação na coisa, eu falei, quer saber? Eu estava levantando do sofá, eu vou pro monte. Eu falei, mas agora do nada vou. E eu não volto em casa hoje se Deus não mudar minha vida. Foi ou não foi? Então tá. Se eu não voltar é porque deu errado. Eu fui. Subi no monte. Era de tardezinha. Nunca tinha de tarde, só ia de noite. Eu fui. Passei horas lá. Falei, Senhor, só desço quando o Senhor mudar minha vida de verdade. Não dá, não quero mais isso. Eu quero ser um crente de verdade, Larissa. Eu quero ser crente. Não dá mais para ser um crente mais ou menos. Um crente morno. O que diz lá em Apocalipse? Já leram isso? Você não é nem quente e não é nem frio. Você é morno. Já bebeu água morna? Água gelada, beleza, vou até dar um golinho aqui. Água quente, você faz um cafezinho. Mas água morna, serve pra quê? O que é? Hã? Dá vontade de vomitar. E lá em Apocalipse, né? Tá lá. Era melhor você ser frio do que você ser morno. É tipo assim, você tá na igreja de qualquer jeito, vá pro mundo logo. Sai da igreja, tá aqui fazendo número? Vá pro mundo, vá pro inferno logo. Por que o cara com o crente morno vai pra onde você acha que vai? Pro mesmo lugar. Então,
Eu queria isso. E aí, Eric, o que aconteceu? O anjo brigou com você? Não, não brigou comigo. Eric, você varou a noite? Não, também não varei a noite. Fiquei várias horas e desci. Eric, não aconteceu nada sobrenatural, você não viu o anjo? Não, não vi nada disso. Mas uma coisa, eu tinha certeza. Aquilo marcaria a minha vida. Eu tinha certeza disso. E começou. Eric, mas você não viu o anjo? O Jacó falou que viu o anjo. Preste atenção, gente. Deus trabalha na vida de cada um de um jeito diferente. A forma que Deus trata comigo é da diferente que vai tratar com a Larissa. Veja, o meu pai era viciado em bebida e cigarro. Quando ele entrou na igreja e se entregou para Jesus, foi instantâneo. Ele parou, largou o cigarro, a bebida assim, ó. Ficou todo mundo, gente, como é que você consegue? Não, Jesus mudou minha vida. Nunca, daquele dia. Eu sei porque eu era pequeno assim, eu que ia comprar os derby, até hoje eu lembro o nome. Os derby da vida. Meu pai parou. Foi assim. Era que não todo mundo que Deus cura assim? Não. Tem pessoas que vão passar por um processo de tratamento, vai ser um processo. Deus vai tratar com você diferente da forma que trata com você comigo. E sabe o que aconteceu depois disso? Eu estava convicto, eu falei assim, eu quero ver uma vida diferente. E aí Deus chegou para mim e falou, Eric, você quer mesmo? Quero. Então você vai atravessar o rio agora, igual o Jacó. Vou atravessar o rio, mas não tem rio aqui, não. Vou atravessar o Rio de Janeiro. Você está mesmo disposto? Então larga tudo e vai. Senhor, mas e aí? Só vai que eu vou estar com você. Nós viemos. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi eu ouvir e obedecer a voz de Deus. Foi a melhor coisa. E aqui, Deus mudou as nossas vidas e nos fez prosperar. Eu estou falando isso por quê? Para dizer que eu sou o bambambam? Não. Estou dizendo porque isso tudo começou lá atrás. Hoje vocês veem a gente aqui de pé. Você não sabe que tudo começou no monte, quando ninguém estava vendo. Eu sozinho com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, Divânia. As suas maiores batalhas não serão vencidas aqui no culto, não serão vencidas na igreja, não serão vencidas numa reunião de um cafezinho, serão vencidas no seu quarto, você sozinho com Deus. Ninguém vai estar vendo, só Ele. As suas maiores... Sabe aquela batalha, aquele desafio, cadê o negócio aqui? Aquele desafio, você fala, cara, que isso é impossível, meu Deus, vai ser vencido no seu quarto. Quando você trancar o quarto, ó, não tô pra ninguém. É eu e Deus agora. É igual relacionamento a dois. Vocês não são casados, você é. Qual é o local da casa que você tem maior nível de relacionamento com seu marido? No quarto. Então, da mesma forma que um casal tem que ter um local para eles terem a sua intimidade, é a mesma coisa com Deus. Não adianta ter só aquela oraçãozinha de 5 minutos antes de comer. É se relacionar. É separar um dia e falar, Senhor, todo dia, toda semana, uma vez na semana, eu vou fazer um jejum, eu não quero saber de nada, é eu e Deus. Vou botar aqui um louvor, vou fechar o olho, vou me entregar para Jesus. E vou matar minha carne. Eu vou largar isso, vou largar aquilo. Você vai ver que coisas extraordinárias vai começar a acontecer na sua vida. E eu não estou falando isso, gente, porque eu li num livro de autoajuda. Eu estou falando isso porque eu vivi isso. O Eric que vocês estão vendo hoje é um Eric totalmente diferente antes desse dia. Que Deus mudou a minha vida. Terceira atitude. Se rendeu, né? A gente já falou disso. Quando Jacó luta, ele se rende. Então ele fala, não, eu desisto. Porque às vezes a gente convida, né? Vamos para a igreja? Vamos. Ah, mas vou para a igreja, vou ter que parar de beber, né? Ah, para a igreja eu tenho que parar de dar aquela sainha que eu gosto. Aquela sainha, um decotezão. Ai, tem que parar de falar palavrão? Ah, esse de igreja é chato, né? Ai, gente, quero não. Vocês ouçam isso ou não, gente? Né? Sim ou não? Isso é chato, não sai de igreja, não quero não. E a gente fica resistindo Deus chamar. Quantas vezes Deus já te chamou para ir para a presença dele? Quantas vezes Deus já te chamou para largar tudo e seguir a presença dele? E todas elas a gente fala o quê? Depois eu vou. Né? Pô, espera um pouquinho. Eu sou muito jovem para ir para a igreja. Já ouviu essa? Né? Só quando tiver mais idade, eu vou para a igreja e tal. Deixa eu aproveitar mais aqui. E a gente fica resistindo.
Terceira atitude, entregue-se. Pare de resistir. Ou Deus vai ferir tua coxa, vai ser pior. Eric, o que aconteceu depois disso? Recapitulando, primeiro, Jacó se arrependeu. Segundo, ele ficou a sós com Deus. Terceiro, ele se rendeu. Ele se rendeu para mudar. Eric, por que você sabe que ele precisava de mudança? Olha só o que aconteceu. Quando Jacó, o anjo fala assim, eu vou embora. Não vai se antes me abençoar. Ele é mesmo? Como é que você se chama, hein? Jacó. Não sei se vocês sabem, mas naquela época, o nome não era só um nome. Igual é hoje, né? Hoje você vai ter um filho, você vai dar ao filho o nome que você acha bonito. Eu acho um Enzo tão bonito, tá na moda, nas revistas de fofoca. Vou botar Enzo porque tá bonitinho. Não é assim que a gente, normalmente, às vezes, tem gente que ainda vai lá no dicionário, deixa eu ver o que significa, tal, né? Mas hoje em dia tá meio zoado. A gente bota o nome da moda, o nome que a gente acha bonito. Sim ou não, gente? Ok? Sim? Mas... Né? Mas naquela época não. O nome de uma pessoa, até de um lugar, ele trazia as características do lugar. Por exemplo, o Esaú, que nasceu primeiro. Quando ele nasceu, é peludo, né? Peludinho. Vamos chamar de Esaú. Não sou bom em hebraico, mas a palavra Esaú, em hebraico tem uma tradução lá de pelo. Peludo, peludinho, alguma coisa nesse sentido. Jacó. Ele viu segurando o calcanhar. Vou chamar de calcanhar. No caso, Jacó. Depois ele foi tendo outros significados. Então, o nome das pessoas traziam a sua personalidade. Jacó, por exemplo. Jacó segurou no calcanhar. Por que chama de calcanhar? Imagine, alguém que quer furar o teu calcanhar. Ele quer o quê? Te prejudicar, né? Tem essa ideia, essa conotação? Então, Jacó, o termo Jacó, trazendo para uma tradução mais moderna, significa enganador. Pesquisa. E foi o que ele fez, sim ou não? Então, no mundo antigo, o nome... Por isso que você vê o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. O nome era trazia a personalidade. Por isso que você vai ver muito na Bíblia. O nome, essa importância do nome, que significa isso, é muito presente. Então, quando o anjo pergunta, qual é o seu nome? Jacó. O que o anjo fez? A partir de hoje, você vai se chamar Israel. Érico, o que isso significa? Quando você vive esse processo que eu estou narrando para vocês, há uma transformação. Não é só mudar o nome. Não é só falar assim, Diego, a partir de hoje eu vou te chamar de Pedro. Legal. Vou ter que mudar minha identidade? Não. Muda a personalidade. É tipo assim, Diego, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Diego gosta de fumar. Não é o caso, né? Você fuma, não? Então, um exemplo. Diego gosta de fumar. Eu olho pro Diego, eu vejo ele com um negócio. Aí ele se entrega para Jesus. Jesus muda ele de tal forma que ele não é mais o Diego. Ele é o mesmo Diego. Ele mora na mesma casa, tem a mesma cara feia, vai para a mesma academia, mas ele parou de... Você olha pro Diego. Pô, o Diego tá ali, ele foi para a igreja, é mesmo, rapaz. Tá diferente, né? Rapaz, ele tá uma outra... Mudou a personalidade. Aquilo que o Diego amava, ele passa o quê? A odiar. Gente, não há ninguém que faça isso a não ser o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo... Jacó resistiu a madrugada inteira. Mas quando o anjo, o Deus, veio, falou, então tá, a partir de agora você não é mais o enganador. Você é alguém que lutou com Deus. E Deus viu Deus face a face. Vai se chamar Israel. Ninguém vai te chamar mais de Jacó. Você não é mais enganador. Isso já passou. Aquilo que você amava fazer, você vai passar a odiar. Aquilo que você não gostava... Veja, o meu pai, ele odiava crente. Ele é da Umbanda. Ele sabe o que é odiar crente? Se você está conversando com você e falar que é da igreja, ele simplesmente ia levantar e ir embora. Meu pai era estúpido mesmo. Se converteu. Entrou para a igreja.
Amor crente. Virou pregador. Líder. É Deus que muda. Aquilo que você odiava passa a amar. Érica, eu não consigo ler a Bíblia, eu acho chato. Quando o Espírito Santo muda o teu coração, você olha para a Bíblia, gente, eu não paro de ler. Gente, eu não consigo parar, é a coisa mais magnífica do mundo. Né? Antes você amava uma pinga, uma 51. Né? Qual uma cerveja boa aí, cara? É Heineken que fala? Ah, eu amo a Heineken, tá aqui. E aí você tem um encontro com Jesus. Alguém te chama, a Larissa te chama. Ô, vem cá, tem uma Heinekenzinha aqui. Opa, pô, geladinha? Vou lá. Aí você vem. Tá estragado isso aqui. Não, mas tá geladinho do jeito que você gosta. Não, mas tá... Não sei, tá me dando um negócio. Gente, não quero isso aqui não. Não. Meu Deus, eu não tô bem, eu vou embora. Isso não acontece porque você quer que aconteça. É Deus que muda aqui dentro. Que às vezes a gente não consegue controlar a nossa própria vontade, sim ou não? Mas Deus pode. Quando Deus, veja, uma coisa é você parar de fumar. Uma coisa é você querer parar de beber. Querer parar de adulterar, ou seja lá o que for. Outra coisa é Deus entrar dentro de você, tirar aquilo que você gosta, que é ruim, e tira. Você fala, é uma cervejinha gostosa, mas quer saber? Não gosto tanto mais igual antigamente, não. Por isso que muda a personalidade. Aquilo que você gostava, não gosta mais. E outra coisa, olha só que interessante. A Bíblia vai dizer aqui, Larissa, quando ele é mudado, muda, pronto. Agora você é Israel. Pode ir embora. Sou Israel? Sou. Esquece Jacó? Esquece. E vocês sabem que na Bíblia, outros momentos isso aconteceu. Isso é muito frequente. A Sara se chamava o quê? Sarai. Abraão teve o nome mudado. Era Abrão. Pedro, que andou com Jesus, o próprio Jesus mudou. Se chamava Simão. Não. Agora é Pedro. Ou seja, Jesus estava estabelecendo um novo momento. Então, quando a gente fala que 2025, a gente vai ter um ano de novas histórias, é sobre isso. É sobre novo comportamento, sobre novas atitudes em Deus, para que a gente ame aquilo que a gente precisa amar e odeie aquilo que a gente precisa odiar. Então, olha só que interessante, Diego, para a gente terminar. Imagina a cena, Larissa. Ele teve encontro com o anjo, brigou a noite toda, olheira. Eu vou encontrar minha família. Né? Eu vou atravessar o rio. Ele atravessa o rio. Ele vai fazendo o quê? Já era. Vai vindo aqui, mancando assim, ó. E ele está atravessando. E os familiares do outro lado do rio olhando. Ih, olha ali. Acho que é o Jacó que está vindo, hein, gente? É o Jacó. Ou não? Eu acho que não é ele, não. Vem cá ver. Não, é o Jacó lá, é o Jacó. Não, mas... o cabelo parece o Jacó, a barba, a roupa que ele estava ontem é a mesma, mas... Mas ele está andando diferente. Você entendeu? E a pessoa vai olhar para a Edivânia e vai falar, cara, a Edivânia continua morando na mesma casa, mudou o cabelo agora, o corte, beleza, mas continua indo na academia, vai no mesmo lugar, é mesmo Edivânia, o mesmo nome, mesmo número de telefone, mas você para conversar com ela, é diferente, cara. Antigamente ela só falava de Gabrielzinho. Agora não está falando de outras coisas. Tô brincando, tá? Então, você percebe que... Não, Larissa tá diferente, cara. É a mesma Larissa, eu tô vendo aqui, mas... Lá a gente para... Ela tá andando de forma diferente. O andar, né? Não é andar fisicamente, vocês estão me entendendo. Poxa, a Larissa gostava de andar no meio da bebedeira, né? A Larissa gostava de andar no meio da bebedeira, acabava a festa, era arrastada assim pelo cabelo. Hoje em dia ela nem quer ir mais. E nem fica triste. Como é que pode isso? Não, eu vou pra igreja, sei lá, vou pra outro lugar, não. Gente, ela tá andando diferente. Você percebeu a roupa que ela tá usando? E olha só que interessante. Esse tipo de mudança não vem de nós, Diego. Eu preciso que vocês entendam isso. Que uma coisa é você falar assim, entra pra igreja. Ah, pastor, você vai entrar na igreja, você tem que, não pode usar brinco, você tem que vir com roupa, a saia até aqui, você não pode usar isso. E aí você fala, poxa, tá bom, né? Eu tenho que ir pra igreja, então tá. Saco isso. Pegar essa roupa, você vai comprar uma roupa. Como eu gostava tanto daquele vestidinho, rapaz, de curtinho. Tem que usar esse vestido longo, coisa horrível. Tá bom, né? Uma coisa é isso. Outra coisa, Diego, é você. Eu já falei isso várias vezes, mas eu não canso de falar. Você vai lá, pega a sua roupa, você sempre gosta. Você bota, você tá lá. Beleza. Aí você olha no espelho.
Sabe quando você não sei o que vem com a roupa? Vocês mulheres é assim, né? Você olha, pô, mas essa é a minha roupa favorita. Aquele decote assim, ó. Você fala, caramba, eu sempre... Mas sei lá, parece que tá... Não sei. Ah, gente, não... Não, peraí, deixa eu pegar uma outra roupa. Aí você pega uma roupa maior, tipo um vestido assim, e você fala, tudo bem, gostei. É assim que eu vou. A mudança não é imposição. Você não larga um vício, você não larga uma conduta errada. Sei lá, eu gostava de roubar. Você não vai parar porque você quer, você vai parar porque você não consegue mais. O Espírito Santo entrou de você de tal forma que você não consegue, você fala, eu não quero mais, isso não é para mim. Esse ambiente não é para mim, essa prática não faz sentido mais com o estilo de vida que eu quero viver. Acabou. Mudei meu nome. Foi o que a gente falou, 2025 acabou. É meu. Eu vou buscar a Deus. Aquilo que eu fazia de errado em 2024, zero game, não quero mais. Aquilo que eu deveria ter feito em 2024 para agradar a Deus, eu vou correr atrás. Estão entendendo, gente? O que Deus tem? 2025 será extraordinário. Se vocês, primeiro, arrependimento, reconhecer que tudo que a gente tem, vender. Segundo, vou ler para não esquecer, ter valor ao devocional. Dar sorte com Deus. De novo, não é aqueles 5 minutos de oração, é você criar o hábito. Talvez no início seja mais difícil, Edivane. Horário, tal, aquela correria de trabalho, aquela coisa toda. Mas quando você der prioridade, o que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o meu reino e sua justiça. E as outras coisas vai ser acrescentado. É prioridade. Eu aprendi isso. Desde aquela época, toda semana eu separo um dia. Faça chuva, faça sol, cai o mundo. Eu vou me trancar, afiar no quarto, eu vou ter meu momento com Deus. Posso estar doente, posso estar, sei lá, só se tiver alguma coisa muito, ou no caso de uma viagem, alguma coisa, né? Aí tudo bem. Mas, não, é sagrado, eu tenho o meu momento ali. Teve uma época que eu estava trabalhando numa empresa em que eu queria fazer esse momento numa hora de almoço. Estava na minha empresa, não queria ficar ali conversando, jogando conversa fora com os outros ali na hora de almoço. Almoçava rapidinho, queria conversar com Deus. E aí, poxa, eu ia para um lugar assim lá, eu mudei de uma empresa que não tinha um lugar para eu ficar ali. Sabe onde eu orava? Numa capela, dentro de um hospital. Eu saía da empresa, tinha um hospital Quinta Dor, já ouviram falar? Rede Dor? Copa Dor, Quinta Dor? Não, tá. Então é um hospital chique, no Rio. E a empresa onde eu trabalhava do lado. E lá tinha uma capela. Capela católica, né? O pessoal vai lá, ó, tem um santo lá, não sei o quê. Eu ia lá na hora do almoço, cara. Eu ia lá, licença, padre, posso orar aqui? Pode. Me ajoelhava ali. Senhor, esquece as imagens aqui, eu e tu aqui, ó. Ficava orando com Deus. Todo dia do almoço eu ia lá. O pessoal achava que eu era... Não é que fala coroinha, né? Fala, né? Quero nem saber. Ei, pode falar. Eu quero o meu momento com Deus. Quero gastar o meu horário de almoço, em vez de ficar vendo os melhores momentos lá do Flamengo tomando uma goleada lá, sei lá o quê. Eu vou orar. Não importa se é dentro da igreja católica, se é num banheiro, se é num quarto, não importa. Eu vou ter o meu momento com Deus. Quando a gente tem isso como prioridade, gente, o dia que vocês entenderem isso, às vezes vocês vão mudar de uma forma, vocês vão falar, caramba, peraí, se eu soubesse isso eu fazia antes. É comunhão com Deus. Então, primeiro, arrependimento. Segundo, devocional. E, finalmente, terceiro, se render. Se renda. Até quando vocês vão ficar? Esse chove não molha, né? Jacó teve que ter uma atitude. Ele falou, agora sim, acabou. Anjo, você não vai sair daqui enquanto a minha vida não for mudada. Quando vocês vão fazer isso? Quando vocês vão chegar para Deus e falar, Senhor, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso abandonar isso. Eu preciso fazer isso. Mas tem coisa que a gente não consegue sozinho, você já viu disso? Não adianta. Existem práticas, vícios, ou coisas que sozinho não dá. Eu já contei um testemunho aqui de alguém que eu cuidei lá do Rio. Eu falei, cara, você não vai conseguir sozinho, você precisa de ajuda. Não, a hora que eu quiser eu paro. Para com isso, velho. Você vai trair tua mulher. Não, eu nunca vou. Isso vai dar problema. Um ano depois ele me liga. Eric, lembra o que você me falou? Lembro. Aconteceu. Eu falei, claro, cara, eu te avisei, pô, não sei o que, eu caí. Eu falei, cara, entenda uma coisa.
Você sozinho não vai conseguir. Não vai. É preciso me trancafiar no quarto e falar, Senhor, me ajuda. Eu não consigo largar isso. Eu não consigo parar de pensar nisso. Eu não consigo parar de sentir isso. É igual Paulo uma vez falou, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, a minha carne não deixa. Aquilo que eu mais detesto, a minha carne vai lá e faz. Nós somos humanos, nós somos assim. Então por isso nós precisamos da ajuda de quem? Deus. Não é do pastor, não é da igreja, não é da assembleia, da batista, não é do padre, é Deus que vai nos ajudar. Quando isso acontecer, as pessoas vão olhar, o Divano está diferente, o Dico está diferente. Mas não é porque vocês simplesmente mudaram uma roupa e botaram lá, igreja. Não, não, não. E vão ver na sua face, caraca, eu estou conversando com o Diego, estou sentindo um negócio estranho, estou sentindo algo. Aí o pessoal lá de fora falou, uma áurea diferente, ao ver, estou sentindo um brilho, uma coisa. Várias pessoas já chegaram para a Sil, chegando nos ambientes, nossa, a Sil chega, parece que o ambiente muda. Ela sempre fala, é Deus na minha vida, não sou eu. Aí a pessoa até fala assim, pô, Sil, você está sempre sorrindo, né? Você está sempre alegre, você está sempre sorrindo. Ela sempre fala, é Deus na minha vida. Né, amor? Se tirar ele, não sobra nada. Então, é Deus na minha vida. Se você for ouvir as nossas histórias pregressas, você vai perceber que a gente não teria tanto motivo para ficar rindo. Mas a gente ri porque o Deus que nós servimos nos tirou daquele lugar, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É por Ele, é para Ele que a gente está aqui hoje. Amém? Vamos ficar de pé?